A Justiça do Trabalho no Brasil foi instalada no ano de 1941. Este foi um importante marco ocorrido poucas décadas após o fim da escravidão no país, que ajudou a garantir uma maior proteção aos direitos da classe trabalhadora. Eu sou o jornalista Diego Brião e o Estação História é uma produção RWCast, que é a central de podcasts do grupo Rádio Web. Te convido para, a partir de agora, relembrarmos a história da Justiça do Trabalho no Brasil. Uma etapa decisiva para a instalação da Justiça do Trabalho no Brasil, na década de 1940, data de cerca de 20 anos antes. O Conselho Nacional do Trabalho foi criado em 1923, visando atender anseios da classe trabalhadora que ia tomando forma. Era, de certa maneira, uma instituição antecessora direta do que viria a ser a Justiça do Trabalho. Vale lembrar, em 1889, ou seja, cerca de 3 décadas antes, havia acabado oficialmente a escravidão no país. Na década de 1930, a partir de diversas mudanças ocorrendo no país, como o incentivo à urbanização e o avanço das indústrias, a instalação da Justiça do Trabalho em 41, especificamente no dia 1º de maio, ajudou a marcar o feriado do Dia do Trabalho no Brasil. São situações que fazem parte de uma mesma política pública em que a Justiça do Trabalho, como componente do sistema trabalhista brasileiro, é parte integrante. Então, a visão que nós temos que ter da Justiça do Trabalho é uma visão ampla. Não é uma visão estritamente jurídica, não é uma visão só relacionada à relação empregado-empregador, embora esses aspectos sejam importantes, mas é um elemento fundamental de modernização do país, de urbanização, de industrialização e de inclusão socioeconômica e institucional das pessoas, das grandes camadas da população que eram basicamente excluídas. Isso aconteceu na chamada Segunda República, foi deflagrado aí na Segunda República, que seguiu de 1930 a 1945. E, para a sorte da nossa história, teve continuidade nas décadas posteriores, porque não adianta nada ter uma política pública, por melhor que ela seja, se aí vem um outro governo, porque pensa algo diferente e destrói tudo. Não há país que avance assim. Por uma série de razões, mesmo com as mudanças governamentais, essa política pública ficou mantida, com algumas mudanças, é claro, que eu posso falar logo a seguir, mas não mudanças estruturais, de substância, mudanças até na direção do aperfeiçoamento. E isso durou mais de 60 anos e depois foi consagrado pela Constituição T5 de 10 de 1988, que é o documento jurídico, político, institucional e cultural mais importante da nossa história. Maurício Godinho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST, concedeu entrevista ao Estação História. A criação da Justiça do Trabalho foi instituída na Constituição de 1934, momento no qual o país era presidido por Getúlio Vargas. A Justiça do Trabalho foi criada do ponto de vista jurídico em 1939, 1º de maio de 39, e instalada em 1941. E ela já foi instalada no âmbito nacional. Nós tínhamos o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que seria depois chamado em 46 de Tribunal Superior do Trabalho. Nós tínhamos os Conselhos Regionais do Trabalho, que depois seriam rebatizados para Tribunais Regionais do Trabalho. E nós tínhamos as Juntas de Conciliação em julgamento em primeiro grau. O TS, na época chamado Conselho Nacional do Trabalho, tinha âmbito nacional. Os Conselhos Regionais de Trabalho, chamados depois de TRTs, tinham âmbito regionais, mas atingiam todo o país. O que eu quero dizer com isso? Nós tínhamos 8 TRTs, na verdade CRTs nessa época, de criação. Esses 8 TRTs estavam instalados em 8 capitais diferentes do Brasil, desde o sul até o norte, passando pelo leste e pelo oeste. Então, nesse sentido, todos
os estados brasileiros e territórios estavam abrangidos em cada um desses tribunais, que correspondiam a regiões, 8 grandes regiões nacionais. Nos municípios em que não houvesse junta de conciliação e julgamento, o juiz de direito é que exercia a jurisdição trabalhista. Então a Justiça do Trabalho já nasceu com um âmbito nacional, o que, aliás, é algo bastante pioneiro também, principalmente num país de tamanho continental, como é o caso da nossa pátria. A Justiça do Trabalho teve esse papel também de modernização da ideia de país no Brasil, embora seja um país tão grande, é o 5º maior país do ponto de vista territorial, então ela teve um papel também de nacionalizar mais ainda a nossa cultura, a nossa vivência e o nosso direito. A estruturação da Justiça do Trabalho em um país com dimensões tão significativas como é o caso do Brasil foi um dos primeiros e principais desafios. São 8 TRTs e, na verdade, a gente tinha em torno aí de 20 estados no país. Então, ela tinha que penetrar mais no país. E ela, quando começou, em 1946, ela tinha menos de 40 juntas de conciliação e julgamento. E o país tinha, obviamente, mais de 4.000 municípios. Então, fica claro que é um processo de crescimento natural, inevitável. Não tinha como ela nascer grande. Então, ela teve, o primeiro maior desafio dela foi se expandir para todo o território brasileiro. E outra coisa, ela também nasceu nas grandes cidades, nas grandes capitais, o que significa que ela não atingia as cidades médias e muito menos as cidades pequenas. Esse processo de penetração no interior do país, ele foi acontecendo já na fase subsequente, a 45, a partir da chamada Terceira República, que vai de 1945 até 64, depois no regime autoritário, militar civil, ela continuou também se expandindo, e depois na Quarta República, que iniciou em março de 1985, com a derrubada do regime ditatorial, foi um período de maior expansão, e com o advento da Constituição, a Constituição determinou a presença da Justiça do Trabalho em todos os estados brasileiros. Em 1946, o Conselho Nacional do Trabalho foi extinguido, formalmente sendo substituído pelo Tribunal Superior do Trabalho. A Justiça do Trabalho é muito importante. É claro que há aqueles que acham que a regulação das relações de trabalho não é uma boa ideia, porque interfere nos interesses do poder econômico. Entretanto, se nós pegarmos os países ocidentais mais desenvolvidos do planeta, principalmente os europeus, eu dou aqui o exemplo, os 5 países nórdicos e também os grandes países europeus como Alemanha, Grã-Bretanha, França, Espanha, Áustria, etc., todos eles, segundo dados oficiais da OIT, dados internacionais oficiais da OIT e de outras fontes também internacionais, esses países todos, mais de 70% da população que vive do trabalho, que trabalha, está regida ou por uma relação de emprego ou por uma relação administrativa, no caso, então, é claro, dos servidores públicos estatais. Isso significa que o capitalismo se desenvolveu com um mercado interno bem estruturado. Esse é o grande papel da Justiça do Trabalho e do Direito do Trabalho. Não é o único papel, mas com o mercado interno estruturado, a Justiça do Trabalho e o Direito do Trabalho contribuem para que o sistema capitalista se desenvolva através de um mercado interno forte. Isso é estratégico e decisivo num país do tamanho do Brasil, que é o país. Imagina se nós não tivéssemos um mercado interno bem estruturado. Isso faria de nós um país sem grande capacidade de desenvolvimento. Este foi o Estação História de número 257, origens das informações utilizadas ao longo desta edição. Tribunal Superior do Trabalho, TST, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Governo Federal do Brasil, além da entrevista concedida pelo ministro Maurício Godinho, do TST. Grupo Rádio Web, produção e apresentação Diego Brião, edição Mário Melo,
Coordenação da RWCast, Rafaela Martinez, gerência de conteúdo, Mariana de Freitas e direção de jornalismo, Daniela Madeira. Nos principais agregadores de podcasts nas quartas-feiras é possível ter acesso às novas edições. Até a próxima recordação.